presidenta desse congresso, minha amiga de muitos anos, Ângela Portela, e muitas batalhas tivemos juntos. Fico muito feliz por estar nesse momento tão especial da vida do país, coordenando uma sessão especial, solene como essa. De cumprimentar o Padre João, que também foi um requerente desta sessão especial homenagem, o Ano Internacional da Agricultura Familiar, Indígena e Camponesa. Cumprimentar aqui o nosso querido ministro Miguel Rosseto, que representa a agricultura familiar, e onde foi reconhecida a agricultura familiar e colocado uma estrutura institucional com o nosso ex-presidente Lula, que até ali a agricultura familiar não existia como respeito, instituição política no órgão federal, e a partir disso a agricultura começa a ganhar o seu espaço, sua visibilidade. Cumprimentar aqui o senhor Jorge Bujanic, representante do Sistema das Nações Unidas do Brasil, do Programa das Nações, onde surgiu a ideia de ter o Ano Internacional da Agricultura Familiar, também não esquecendo do nosso querido José Graziano, que não estando presente, mas já falou aqui para nós através da mensagem que tivemos há pouco. Cumprimentar e agradecer a presença da Embrapa, através do nosso presidente Maurício Antônio Lopes. Muito obrigado por estar aqui presente. Cumprimentar todas as lideranças dos movimentos sociais que estão participando aqui dessa sessão e que inclusive foram para a mesa, né? A Alessandra Costa, da FETRAF, do Confederação Nacional da Agricultura Familiar, do Movimento de Mulheres Camponesas, que também foi convidada para estar aqui presente, do Movimento Sempero Alexandre, todas as entidades, que hoje é um dia especial. Por isso que todos os protocolos foram modificados, porque primeira vez, talvez, na história do Brasil, e eu também vou quebrar os protocolos, tenho aqui um monte de coisa para falar, mas vou deixar porque todo mundo vai falar em números, e os números vão dizendo a nossa história, mas eu fiz questão de lembrar que a primeira vez, talvez nesta casa, você tem uma forma diferente de conduzir o processo, de ter liderança dos movimentos sociais na mesa, de ter a Embrapa na mesa, as Nações Unidas, esta força real mobilizadora da agricultura familiar e do Brasil. Porque hoje falar em agricultura familiar é falar em 70% dos empregos no campo, é falar do alimento na mesa, é falar da preservação ambiental e da vida do povo brasileiro, da comida na mesa de quem não planta, mas precisa comer. Graças a Deus, temos que valorizar as mãos de quem planta, e sempre quem planta. E não é por acaso, eu fico olhando aqui essa mesa, me deu assim um gelo na espinha de emoção, e dizer que, não sei o que, por causa de quê, mas tem alguma explicação no momento da história. Nós temos uma mulher de presidenta da República, né? Depois de ter operário 2 vezes e reconhecer a agricultura familiar. E colocando a agricultura familiar em destaque no Brasil. Todos estão respeitados e valorizados, mas a agricultura familiar está sendo respeitada. Como a reforma agrária, como todas as forças sociais do Brasil sendo valorizadas. Mas colocar mais de 24 bilhões para a agricultura familiar, e a presidente Dilma no café da presidenta disse, a partir de 2015, nós vamos garantir a renda para todos os agricultores familiares. É reconhecer que a agricultura familiar não pode ficar à mercê do mercado, mas sim de políticas públicas, Miguel Rosseto. Isso é um avanço, é a história que nós a vida inteira viemos discutindo para a agricultura familiar. E dizer, é tão bom saber, quero compartilhar com vocês a emoção que eu tive de botar o selo dos nossos Correios. 300 anos de Correios no Brasil. 300 anos, 170 anos de selos dos Correios. A primeira vez na história do Brasil que se coloca a agricultura familiar no selo dos Correios do nosso país. Isso é inédito no país.
mostra que um governo que valoriza a agricultura familiar vai ficar para sempre, é a marca. Graças a Deus nós conseguimos conquistar isso. Vocês não têm ideia o que significa para aquela mulher do campo que se olhava com medo, com vergonha de dizer que era agricultora, que eu era isso. Tinha vergonha de dizer que eu era agricultora, ou dizia com medo porque eu tinha que ficar a última da fila porque eu era mulher e agricultora. Aquele jovem que nós incentivamos para trabalhar na roça, que muitas vezes não fica porque ele tem vergonha da forma que é tratado. O meu jovem querido, você pode ficar na roça porque agora tem um governo que valoriza. Você é respeitado e valorizado porque sem a produção de alimentos ninguém vive na cidade e precisa dessa energia amorosa que vem se trabalhando. Dizer que esse é um momento especial que nós estamos vivendo. E tendo a Embrapa junto, a Embrapa sempre é vista, presidente, para a agricultura familiar, para a reforma agrária, distante de nós, muito distante. Com a mudança do governo, a Embrapa é nossa aliada, nossa parceira. Você não tem ideia da importância que tem de produzir pesquisa, de valorizar a agricultura familiar, produzir pesquisa para a agroecologia, para que um dia o povo brasileiro, os mais pobres, que hoje estão saindo da pobreza, graças a Deus, mas possam ter escolha de dizer que querem comer alimentos com veneno ou sem veneno. Que um dia nós podemos chegar nesse país com uma agricultura familiar abundante que a gente tem, com águas abundantes, com uma terra fértil, a gente poder ter uma produção a nível que energiza o ser humano, que dá força e vitalidade, porque o alimento que é alimento, ele dá energia para a gente e potencializa a economia do país e também tira as pessoas de ficar doentes, de ir para os médicos, para os hospitais toda hora, se a gente cuidar do que é mais sagrado, que é do ser humano. E o ser humano, ele não vive sem a terra, sem a comida, sem a água. Ainda bem, porque senão teria destruído tudo. Ele depende. Nós temos tudo que precisamos na terra. A terra é a mãe generosa, amorosa com seus filhos, com as suas filhas. E ela dá o que a gente coloca nela. Se a gente colocar cuidados amorosos, ela vai ter uma grande produção em abundância e vai dar alimentos saudáveis, água saudável, potável para a gente não se preocupar com aquilo que a gente está bebendo. Então, dizer para vocês que esse momento para nós comemorar o ano internacional da agricultura familiar. E é muito importante para o país, principalmente no momento que nós estamos vivendo. E se dizer que falar da agricultura familiar nunca dá para deixar de falar das mulheres. Por isso que eu estava lembrando, a presidente é uma mulher, a presidente do Congresso que está presidindo é uma mulher. E estamos em várias mulheres aqui também, porque as guardiões da semente e da vida sempre foram as mulheres. Não porque a gente pediu para ser, é porque a situação do mundo nos reservou. Os homens iam para a caça e as mulheres começaram a guardar sementes e multiplicar sementes e descobrir que a agricultura era possível sim se desenvolver, se multiplicar. E hoje as mulheres continuam guardando as sementes, que eu conheço experiências, recuperando as sementes crioulas, aquelas que foram perdidas, que disseram que não servia, para preservar e multiplicar e fazer que a gente tenha a diversidade no meio rural e no nosso prato. Isso é muito importante o que está sendo feito. Então, quando a presidenta Dilma tem política específica para as mulheres, para a juventude, é botar um conhecimento que a importância que tem valorizar as mulheres, os jovens para essa produção de alimentos. E dizer, para encerrar minha contribuição, da minha emoção, mas não podia esquecer de uma coisa. Nós, no Brasil, quando começamos a se mobilizar, eu sou participante há 30 e poucos anos atrás, quando a gente discutia o direito dos agricultores e das agricultoras. As mulheres agricultoras não tinham nem o direito a ter nome, era sobrenome. Nós não tinha nome, não tinha endereço, porque a gente não era considerada trabalhadoras rurais. A partir dos movimentos sociais, da força que se criou, hoje a gente tem nome, tem endereço e tem direito. Tem políticas públicas que nos ajudam, e nós no Brasil hoje, entre aposentadoria, salário e maternidade, nós temos 9 milhões de homens e mulheres
que saíram da pobreza na sua idade de velhice ou na maternidade por direitos que a gente conquistou. Não é pouca coisa que nós fizemos no país. Muitas extraordinárias conquistas, e assim nós vamos conquistando para um Brasil ser mais democrático, mais participativo, assim que faz a nossa presidente Dilma Rousseff, assim a importância da bancada, as parlamentares comprometidos tanto na Câmara como no Senado, com a agricultura familiar, com as mulheres, com a agroecologia, de fazer que todos tenham direito até as políticas públicas ser beneficiados. Muito obrigado. Viva a agricultura familiar, as mulheres e esse país que olha o povo brasileiro com amor e com carinho pela presidente Dilma Rousseff. Parabéns, deputada Lucy Schoenack, por sua luta em defesa da agricultura familiar em nosso país.